sempre a partir da 7ª ou 8ª semana na mola completa e um pouco mais tarde na mola parcial. A mola parcial, como apresenta feto, como vimos, pode dificultar um pouco o diagnóstico, razão pela qual é ele um pouco mais tardio, mas é, sem sombra de dúvida, a ultrassonografia o elemento fundamental para o diagnóstico. A dosagem de gonadotrofinas coriônicas é um adjuntivo importantíssimo do diagnóstico, mas é certamente o elemento fundamental do segmento pós-molar. Lembremos-nos que os níveis de gonadotrofinas podem se mostrar elevados na gravidez normal, muito elevado na gravidez gemelar, que existe o fenômeno apical que pode atingir, às vezes, até 60, 80, 100 mil milionidades do hormônio por mililitro, podendo, às vezes, confundir-se ou induzir a confusão com o diagnóstico de mole datiforme, razão pela qual, para o diagnóstico, ele tem importância secundária. A ultrassonografia é fundamental. E quando o diagnóstico é feito, não podemos dispensar avaliar os elementos da crase sanguínea. Não nos esqueçamos que essas pacientes, embora sangrem menos hoje, mas sangram, e às vezes apresentam anemia que precisa ser corrigida, às vezes apresentam indícios de infecção que precisam ser melhorados. A crase sanguínea é indispensável. Eis aí, imagem típica da mola datiforme, da mola completa. Essas imagens hiperrefringentes correspondem às velocidades volumosas hidrópicas vistas na peça cirúrgica macroscópica. Com a incorporação da Doppler fluxometria, a ultrassonografia ganhou mais relevo ainda, porque na mola datiforme a vascularização está acentuadamente aumentada. E a Doppler fluxometria é capaz de revelar com grande nitidez a presença desses vasos que dão este belo colorido à imagem. Então, ultrassonografia mais Doppler fluxometria constituem elemento fundamental para o diagnóstico. Hoje, enriquecida também a ultrassonografia com a imagem tridimensional. A imagem 3D mostra essas vesículas, essas imagens hiperrefringentes, de maneira mais nítida ainda, quase insólita. Então, é praticamente impossível omitir-se o diagnóstico quando à clínica se acrescenta a ultrassonografia. As gonadotrofinas coriônicas, disse-lhes que é elemento fundamental do acompanhamento pós-molar. E aqui podemos apreciar as várias modalidades de regressão das gonadotrofinas após o esvaziamento molar. Então vejam, quando o declínio do hormônio se faz assim de maneira abrupta, praticamente não existe complicação. Quando desce em patamar, a complicação é mais frequente. Quando após o decréscimo há uma elevação, os riscos tornam-se muito maiores. E quando não negativam, quando não alcançam níveis reduzidos e se elevam, isso traduz frequentemente o aparecimento de metástases, é sinal de risco. Então, é preciso que nós incorporemos de modo irretorquível a dosagem de gonadotrofinas ao acompanhamento pós-molar. Uma vez feito o diagnóstico e esvaziado o útero, que será feito mediante vácuo, aspiração preferentemente, é preciso estadiar a doença. Vimos que do ponto de vista descritivo, as formas clínicas são mole datiforme parcial e completa, mola invasora, coricarcinoma e tumor trofoblástico do sídio placentário. Quando se cogita de estadiá-la, quando a mola evolve para a mola persistente ou doença trofoblástica gestacional, ela apresenta a perspectiva de remissão que ocorre a maioria das vezes. 73% nessa nossa experiência de 3.947 casos. E
a evolução para as formas invasoras e malignização é de 1/4 da doença. Então precisamos estar alertas para esse fato. E reconhecer os fatores de risco que são sinaladores da tendência à complicação. Primeiramente, o nível de gonadotrofinas. Quando superior a 100.000 miliunidades por mililitro, isso é sinal de grande respeito, de grande temor. Em segundo lugar, quando o intervalo entre a gravidez antecedente e o início do tratamento é superior a 6 meses. Tempo transcorrido entre a mola e o início do tratamento e nível inicial de gonadotrofina representam fatores de grande risco para desenvolvimento de doença trofoblástica residual. E também deve-se levar em conta esses outros fatores aqui relacionados. Quando foi feita a quimioterapia anteriormente, eu disse que doença trofoblástica gestacional deve ser tratada no centro especializado. E muitas vezes o clínico se arvora em terapeuta desta doença sem conhecê-la suficientemente, sem dispor dos recursos necessários para monitorá-la e propõe regimes quimioterápicos nem sempre adequados para aquela forma clínica. De modo que isso pode significar um fator de risco extremamente importante. Quando há PSTT, tumor trofoblástico do sítio placentário, é preciso adotá-lo separadamente, pois já vimos que ele é algo refratário à quimioterapia. E a comprovação histopatológica da doença perde a sua relevância quando o diagnóstico já foi estabelecido através da ultrassonografia ou dos outros parâmetros. Além do mais, antes de iniciar o tratamento, antes de categorizar a doença trofoblástica, é preciso estabelecer o risco, porque a cada grupo de risco deve corresponder regime de tratamento diverso, de quimioterapia diferente. Assim, esta tabela, este sistema de contagem baseado em fatores prognósticos que foi proposto em 1987 na Inglaterra, no Charing Cross, por Bagshaw, algo modificado pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Internacional para o Estudo da Doença Trofoblástica, analisa esses parâmetros aqui relacionados, aos quais se atribui um valor numérico. Somando-se os valores encontrados, obtém-se o risco, sendo considerado de baixo risco quando o valor é inferior a 6 e de alto risco quando igual ou superior a 7. Assim, o estadiamento clínico e o risco fazem com que nós escolhamos o melhor regime de tratamento para o caso que estamos acompanhando. Esta é a classificação hoje adotada em praticamente todo o mundo. Até bem pouco tempo, significa 10 anos atrás, havia uma multiplicidade de classificações que impediam que os resultados pudessem ser cotejados, que impedia que se estabelecessem protocolos específicos de tratamento para cada estadiamento estabelecido. Hoje, com a proposta da Sociedade Internacional para o Estudo da Doença Trofoblástica, sancionada pela Federação